Bom dia, amigos e amigas. Meu nome é pastor Sérgio Costa. Sou pastor na Segunda Igreja do Evangelho Quadrangular de Curitiba. E estava aí meditando, né, nesses dias, e dias tão importantes que estão acontecendo, né? É, e eu gostaria, né, de convidar vocês a participar de uma retrospectiva desse momento, vamos dizer assim. Então, nós estamos diante de um acontecimento histórico muito importante nos próximos dias. E nós tivemos muitos acontecimentos importantes na história da humanidade. Tivemos a queda do Império Romano do Ocidente em 476. Tivemos também a queda do Império Romano do Oriente em 1453. Tivemos o início do feudalismo, o fim da Idade Média. Tivemos o Iluminismo, né? Então são tantos fatos importantes na história da humanidade, porém esse fato ele divide a humanidade, né? O fato do nascimento de Jesus Cristo, ele faz com que a humanidade se divida em antes de Cristo e depois de Cristo. Inclusive, algumas pessoas no meio erudito, né, usam ao invés de antes de Cristo e depois de Cristo, usam antes da era comum e depois da era comum, né? Mas esquecem de citar que o que muda a era comum para a era não comum é o nascimento de Jesus Cristo, um acontecimento que mudou totalmente a história da humanidade, a ponto de a grande maioria do povo, né, a grande maioria do mundo, contar a partir do seu nascimento o ano 1. Por isso vivemos hoje o ano de 2022, depois de Cristo, né? E a questão também, existe uma questão muito dinâmica com relação a isso, né? Por conta da contagem do nascimento de Cristo, né? Então, depois de alguns estudos, porque no ano 600, Dionísio, né, era um frei, ele resolveu fazer a contagem, né? As pessoas se reuniram e decidiram contar o acontecimento do nascimento de Cristo como ano zero, começar ali o ano 1 a partir do nascimento de Cristo. E aí, esse frei resolveu contar. E na hora de fazer a contagem, houve ali uma falha, né, na contagem. Por quê? Porque se usou como base a genealogia que está em Lucas, né? E quando foi se comparar a genealogia com a vida do Herodes, que foi aquele que morreu no ano em que Jesus nasceu, esse fato ele tornou muito importante. Por quê? Porque Herodes morreu 4 anos antes do ano 1. Então, por isso, se considera que Jesus não nasceu no ano 1. Jesus nasceu 4 anos antes, né? E por isso, na maioria, por exemplo, eu vou usar como base para esse estudo a Bíblia cronológica, né? A Bíblia em ordem cronológica, essa Bíblia aqui, ó, né? E essa Bíblia, ela tem como base o nascimento de Jesus no ano 29, né? No ano 29. O ano 29 é o ano né, do nascimento. Né? Então, o ano 1 não, né? O ano 4. O ano menos 4, vamos dizer assim, seria o ano do nascimento. Então, Jesus não morreu com 33. Quando ele morre com 33, ele morreu no ano 29. Né? Então, nascimento, toda a vida de Jesus, a sua caminhada, o seu ministério, e aí no fim do ministério, né, está se passando não o ano 33, como se conta normalmente, né, como Jesus nascido no ano 1, e seu ministério vai até os 33 anos, mas não, nesse caso o ministério vai até 29. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou explicando isso? Pelo fato que eu vou fazer um estudo diário de tudo que aconteceu nos 10 últimos dias, nos 10 dias de Jesus, desde dele chegando ali em Jerusalém, estando ali em Jerusalém naquele contexto da Páscoa, até sua morte na sexta-feira, ou seja, amanhã vai ser 7 dias, né, a partir de amanhã, e a sua ressurreição no domingo. Então são 10 dias de estudo. E nesses dias eu vou dizer para você
tudo aquilo que aconteceu, né? Tudo que aconteceu nesses dias que antecederam, né, a morte e ressurreição de Jesus. Então, para começar nessa sexta-feira, e algo aqui é bem impactante, porque quando Deus me inspirou, o Espírito Santo me inspirou a fazer esse estudo, quando esse estudo foi inspirado, né, eu percebo que existe algo de uma marca especial. Porque eu acredito que já tenha tido outros estudos. Inclusive agora, estava vendo há pouco tempo no canal History, que vai passar os 3 últimos dias de Jesus e os acontecimentos, né? Porém, existe algo de muito especial neste ano de 2022. Porque o ano 29 depois de Cristo, né, que seria os últimos dias de Jesus, ele teria morrido no ano 29, né, como eu estava explicando ali pela contagem da genealogia, pela contagem da vida de Herodes, né, é, a sexta-feira, 8 de abril de 29, vai cair exatamente a nossa sexta-feira. Né? Hoje, que é esse dia que está começando esse estudo, ele inicia, né, no dia 8 de abril de 2022, sexta-feira, mesmo 8 de abril de 29, sexta-feira. Isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. É a mesma data, coincidiu, né? Com a mesma data, com o mesmo dia, porque nem sempre o dia 8 de abril cai numa sexta-feira, né? E nem sempre, dia 14 de abril, vai ser o dia, né, que Jesus foi crucificado, né? Então nós vamos fazer esse estudo, tá? Esse primeiro vídeo vai ser um pouco mais longo, porque eu vou fazer essa introdução e vou falar dos acontecimentos. Os outros provavelmente serão um pouco mais curtos, né? Porque daí, claro que alguns têm mais acontecimentos, os acontecimentos mais importantes vai ser mais explicado, né? Então vamos começar a nossa viagem no tempo, vamos dizer assim, né? Para quem é curioso, gosta de história, né? Vamos fazer de conta que vamos voltar ao tempo. Vamos parafrasear aí então o, né, livro de Operação Cavalo de Troia, do José Benítez, né, que tem a ver com isso, né? Voltar ao tempo, ver o que aconteceu no tempo de Cristo e assim por diante. Não é um livro cristão, tá? É uma novela, né? Uma ficção, mas é um livro bem interessante, né? Para você ver a visão que outras pessoas têm e essa questão de toda a tecnologia que a gente tem aí no nosso dia a dia. Então vamos lá, vamos começar o primeiro dia, 8 de abril de 29. Aonde estava Jesus? O que Jesus estava fazendo no dia 8 de abril do ano 29? Então, Jesus, ele estava na casa de Lázaro. Lázaro é aquele homem que Jesus ressuscitou, que havia morrido há 4 dias, e ele chega, ele já está enterrado, já está no túmulo, e Jesus vem e fala: Lázaro, sai para fora, e Lázaro ressuscita. E todas as vezes que Jesus vem a Jerusalém, ele passa boa parte do seu tempo, do seu tempo ali que ele está livre, ele passa na casa de Lázaro, de Marta e de Maria. E o dia 8 de abril de 29 não é diferente. Jesus tinha vindo para Jerusalém por conta da Páscoa, que vai acontecer na quinta-feira da semana que vem. Como eu já falei, exatamente os mesmos dias, 8 de abril de 29, era uma sexta-feira, e hoje é sexta-feira, nós estamos fazendo esse primeiro estudo. E Jesus estava na casa de Lázaro, lá com a família e com alguns amigos, seus discípulos também estavam lá, quando a Bíblia fala que Marta continuava cuidando dos afazeres do lar e Maria, ela vai tomar uma atitude bem interessante nesse dia. Ela vai pegar um perfume de nardo puro. Tá? O nardo era um perfume muito caro na época, tanto que ele custava esse vidro,
que Maria vai usar, este vidro, ele custava 300 dinheiros ou 300 denários. Para você ter uma ideia, era o pagamento do trabalho de um homem por dia era 1 denário. Ou seja, 300 dias, quase um ano de trabalho de um homem, ou mais de um ano, porque se a gente for contar os dias de descanso, os sábados, por exemplo, que os judeus guardavam, já vai dar quase isso, ok? Então veja, ela pegou um unguento muito caro e ela derrama sobre os pés de Jesus e enxuga com os seus cabelos. E o cheiro do perfume tão bom era, tão precioso era, que ele se espalha no recinto. E então Judas, né, o Judas, ele vai se levantar e vai dizer: por que esse desperdício? Por que usar esse perfume dessa forma? Se poderia ser vendido e dado aos pobres. E Jesus então ele entra em defesa de Maria e ele diz: por que vocês estão perturbando Maria? Deixa ela. Deixa ela. Né? O que ela está fazendo é me preparando para o sepultamento. Lembrando que quando alguém morria na Palestina da época de Cristo, ele era colocado ungüentos, cheiros, né? Para daí ser colocado nas cavernas, lá nos lugares que eram sepultados. Nós vamos ver isso depois na morte de Jesus, quando formos estudar. Então, é bem interessante nós pensarmos que 10 dias que antecediam a morte e ressurreição de Jesus Cristo, no dia 8 de abril de 29, aconteceu isso. Maria ungiu os pés de Jesus, preparando ele para o que ia acontecer alguns dias depois. Então esse é o nosso primeiro estudo, o primeiro dia, 8. Cada dia vai ser lançado um vídeo e vamos falar do dia 9 de abril, do dia 10 de abril, do dia 11, 12, 13, 14, 15 de abril, né, que vão ser os dias que foram, para mim, e eu vou chamar esse estudo disso, os 10 dias que mudaram o mundo. Espero ver você novamente aqui, você que tem recebido minhas mensagens aí via WhatsApp, você que tem visto, né, essas mensagens, me incentivou a fazer aí alguma coisa nesse sentido, e está aí um estudo para você entender. E vamos fazer essa retrospectiva, vamos ver aonde estava Jesus nesses dias, começando pelo dia 8 de abril de 29, quando Jesus estava lá na casa de Lázaro e Maria o ungiu, né, o preparando para aquilo que iria vir. Beleza? Vamos nos ver mais vezes. Espero que você veja, pegue esse vídeo, curta, mande para os seus amigos, coloque que cada dia vai ser lançado um vídeo, se inscreva, né? Lá dê seu like para você receber, coloque lá sua marca no sininho lá e põe todas, para toda vez que sair um vídeo você receber esse vídeo e poder aprender conosco, né? Aprender conosco e eu aprender com vocês também, porque tenho certeza que algumas coisas que vão ser ditas aqui vão gerar comentários e esses comentários vão ensinar todos nós. A minha base sempre vai ser a Bíblia, tá? Eu faço parte de uma igreja, mas a minha vida sempre foi dedicada à Bíblia e ao estudo dela, né? E vou falar sempre daquilo que a Bíblia nos fala. Ok? Deus te abençoe, uma boa manhã, que você possa refletir nisso e entender e ter curiosidade para saber o que aconteceu no outro dia. Nos vemos no próximo vídeo e é isso em nome de Jesus.